Olá, boa tarde. São 17 horas e 50 minutos e você está agora com as notícias do Gazeta News. A presidente Dilma Rousseff se diz injustiçada com a aprovação do impeachment na Câmara. Ela faz um pronunciamento neste momento. Vamos ouvir. Um golpe de Estado que não é um golpe tradicional da minha juventude, mas infelizmente é o golpe tradicional da minha maturidade. É o golpe em que se usa de uma aparência de processo legal e democrático para perpetrar, talvez, o mais abominável crime contra uma pessoa, que é a injustiça, é condenar inocente. Nenhum governo, eu tenho certeza disso, será legítimo, será um governo em que o povo pode se reconhecer nele como sendo produto da sua democracia, sem ser por obra do voto secreto, direto, numa eleição convocada previamente para este fim, na qual todos os cidadãos e as cidadãs brasileiras participam. Não se pode chamar de impeachment o que é uma tentativa de eleição indireta. Esta tentativa de eleição indireta, ela se dá porque aqueles que querem aceder ao poder não têm votos para tal. Além disso, acredito que é importante reconhecer que é extremamente inusitado, estranho, mas, sobretudo, é estarrecedor que um vice-presidente, no exercício do seu mandato, conspire contra a presidente, abertamente. Em nenhuma democracia do mundo, uma pessoa que fizesse isso seria respeitada, porque a sociedade humana, ela não gosta de traidor. Por que ela não gosta de traidor? Porque cada um de nós sabe também a injustiça e a dor que se sente quando se vê a traição no ato. Assim, eu quero dizer para vocês, encerrando a minha parte e passando para vocês as perguntas. O mundo e a história observam cada ato praticado nesse momento. Nós sabemos, todos nós, que vivemos tempos muito difíceis, mas tempos históricos. Geralmente, nos tempos muito difíceis, a história está presente. Por isso, eu quero dizer para vocês que o mundo e a história nos observam. Eu tenho ânimo, força e coragem suficiente para enfrentar, apesar que com um sentimento de muita tristeza, essa injustiça. Mas eu tenho força, ânimo e coragem. Eu não vou me abater. Eu não vou me deixar paralisar por isso. Eu vou continuar lutando. E vou lutar como fiz toda a minha vida. Ao longo de toda a minha vida. Aliás, eu comecei lutando numa época em que era muito difícil lutar. Era a época da ditadura aberta, escancarada, aquela que te torturava fisicamente e que matava e tirava a vida de pessoas, companheiros teus. Agora eu vivo na democracia. De uma certa forma, né, eu estou tendo meus sonhos torturados, meu direito torturado. Agora, não vão matar em mim a esperança, porque eu sei que a democracia é sempre o lado certo da história. E isso
Quem me ensinou foi a história do meu país. A cobertura completa sobre o discurso de Dilma e sobre a votação de ontem sobre o impeachment você assiste daqui a pouco no Jornal da Gazeta, às 19h. E já está no Senado o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nesta tarde, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, levou pessoalmente o processo ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do mesmo partido. No Senado, uma comissão especial vai analisar a denúncia. O prazo será definido pelo presidente senador Renan Calheiros, do PMDB. A comissão deve manter a proporcionalidade dos partidos e emitir um parecer sobre o processo de impeachment. A votação desse parecer deve ocorrer até o dia 11 de maio. Se for aprovado por maioria simples, Dilma terá que se afastar imediatamente, por até 180 dias. E o vice-presidente Michel Temer assume a presidência da República interinamente. Dilma também será notificada a apresentar defesa em 20 dias. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, então passa a conduzir os trabalhos. Nessa fase, haverá depoimentos e apresentação de provas. Dilma pode ser ouvida pelos senadores. Na sequência, a defesa e a acusação entregam as alegações finais em 15 dias. E o processo segue para votação no plenário. Para aprovar o impeachment, são necessários os votos de 54 senadores, ou seja, 2/3 do total. Se houver o impeachment, além de perder o cargo, Dilma fica inelegível por 8 anos. E o vice-presidente Michel Temer assume definitivamente. Se não houver impeachment, ela reassume imediatamente. Mas esse rito, olha, ainda pode mudar. Isso porque ainda hoje Renan Calheiros vai ao Supremo Tribunal Federal para discutir com o presidente da casa, ministro Ricardo Lewandowski, como será a tramitação do processo do impeachment no Senado. E mudando de assunto agora, vamos falar sobre o tempo. A semana começou extremamente quente em todo o estado de São Paulo, como já era de se esperar. Aqui na capital, os termômetros chegaram à marca dos 32 graus. E olha, segundo os meteorologistas, só teremos chance de chuva mais significativa por aqui na próxima semana. Vamos ver a previsão para amanhã? O calor não dá trégua para os paulistas e toda a semana vai ser de temperaturas altíssimas em todo o estado. Isso porque a gigantesca massa de ar seco continua inibindo as chuvas aqui no Sudeste. No interior de São Paulo, além do calor extremo, fica o alerta para baixa umidade do ar, que está em torno dos 20%. A máxima chega amanhã a bater na casa dos 35 graus na cidade de Votuporanga e Presidente Bernardes e dos 34 em Santos, no litoral. Aqui na capital, só poderemos falar em alguma melhora do calor no final do mês. Por enquanto, vamos seguir com as temperaturas bem altas. Toda semana vai ter tempo firme e temperaturas à tarde na casa dos 32 graus amanhã, terça-feira. Na quarta, nada muda e na quinta, uma ligeira queda, 31 graus durante o dia. Agora vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. O governo do estado antecipou a campanha de vacinação esse ano. Se na sua família houver idosos, gestantes ou crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, é preciso vacinar. As vacinas já estão disponíveis nos postos e a partir do dia 30 para outros grupos prioritários. Ela é gratuita e protege contra 3 tipos de vírus da gripe, inclusive o H1N1. Mas lembre-se, mantenha os ambientes ventilados e lave sempre as mãos. Não custa nada se proteger. Prevenção e vacinação. Bom para você, bom para São Paulo. Voltamos a falar de política. Lideranças do PT se reuniram hoje à tarde na sede do partido em São Paulo para debater a crise política. As lideranças do PT não deram detalhes sobre qual será a estratégia do partido no Senado. As articulações já começaram agora à tarde, na primeira reunião da executiva da legenda após o resultado na Câmara. Apesar da derrota, a avaliação é de que o processo de impeachment deve ser enfrentado até o fim. Eu, como os brasileiros que pensam na democracia, eu estou triste pela democracia brasileira. Ela foi ferida ontem, né? Agora, eu como todo democrata também, eu não me deito, eu vou lutar e levantar. O PT vai fazer isso.
O encontro foi realizado na sede do Diretório Nacional do PT, no centro de São Paulo, com representantes da gestão estadual e o presidente do partido, Rui Falcão. Logo após a aprovação do impeachment pela Câmara, Falcão publicou uma nota criticando o que chamou de infâmia e golpismo. O PT volta a se reunir amanhã, quando será realizado o encontro do Diretório Nacional do PT. A previsão é de que sejam então divulgados os próximos passos da legenda no Congresso Nacional. E o Gazeta News dessa segunda-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã.